Olá, irmãos! Dando continuidade aos nossos estudos em Atos, hoje nós vamos ver sobre o discurso de Paulo em Atenas, que está lá em Atos 17, dos versículos 16 até o 31. Lá está escrito assim: Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então, Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando a observar os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata ou a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, meus irmãos, esse aqui é um texto bastante conhecido, que provavelmente todos já viram, já leram, já ouviram sermões e muitas mensagens em relação a essa parte de Paulo em Atenas, ao discurso de Paulo em Atenas. E vou pontuar apenas alguns poucos pontos aqui por causa do tempo da nossa devocional. Mas é interessante a gente ver como Paulo reage, como ele estava lá naquela cidade sozinho, esperando Silas e Timóteo chegarem lá, e ele viu toda aquela idolatria, algo que é abominável diante de Deus, algo que é terrível, e foi esse mesmo sentimento que Paulo teve também, o mesmo sentimento de Deus em face à idolatria. O espírito de Paulo se revoltava em face daquela idolatria dominante na cidade. E o que acontece é que Paulo fez algo que muitas vezes nós não fazemos. Ele tomou uma atitude e começou a pregar, começou a anunciar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo para aquelas pessoas, algo que muitas vezes nós não fazemos. É que Lucas fala que ele dissertava na sinagoga, entre os judeus e os gentios, como era costume de Paulo, sempre iniciava pela sinagoga, mas também na praça, onde todos se reuniam, todos os atenienses costumavam se reunir para discutir ideias, para ver quais são as novas. E Paulo estava lá todos os dias pregando as boas novas do nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto que isso levou a um tumulto. Eles chegaram e foram e o levaram para o Areópago. E é registrado então esse discurso bem conhecido de Paulo. Eu quero pontuar para a nossa meditação essa questão, se não somos como os atenienses que Paulo estava falando aqui. Primeiro ele coloca que eles são acentuadamente religiosos, eles tinham altares para todos os deuses possíveis. E será que nós também não somos tão idólatras quanto os atenienses? Adoramos, por mais que agora nós saibamos o nome de Deus, saibamos o nome que Deus revelou a Moisés para o memorial eterno: eu sou quem eu sou,
o Yahvé, nós temos o nome de Deus, mas Ele continua um Deus conhecido e apenas um altar em meio a todos os demais ídolos que nós temos. Como nós já bem estudamos, ídolos que nós muitas vezes nos adoramos ao dinheiro, à fama, à nossa família, filhos. Colocamos tudo isso um altar do lado do nosso Deus, ou muitas vezes acima do nosso Deus. Adoramos mais a nós mesmos do que o próprio Deus, do que o nosso próprio Criador. E o ponto principal que eu quero meditar com vocês é a questão do Deus desconhecido. Será que nós conhecemos a Deus verdadeiramente? Especialmente depois de vermos a meditação sobre os crentes em Bereia, que eram mais nobres, eles que receberam a palavra com toda avidez e examinavam a Escritura, examinavam para conhecer a palavra de Deus, para buscar o conhecimento verdadeiro do nosso Deus. E Agostinho falava, que é bem interessante essa questão, que todo homem ele tem um vácuo do divino que só pode ser satisfeito quando ele conhece o Deus verdadeiro. Sem esse conhecimento do Deus verdadeiro, nós nunca estaremos satisfeitos. Nós não temos o nosso propósito principal como conhecer a Deus. Tudo começa com conhecimento. A nossa salvação começa com conhecimento. Quando nós temos aquela cadeia dourada em Romanos 8, que leva a nossa glorificação, aquele que chamou, justificou, santificou, até glorificou, essa cadeia começa com conheceu, aqueles que de antemão conheceu, que Deus conheceu, que teve um relacionamento conosco, que nos amou no princípio. Por isso, começando com isso, Ele chegou até nossa salvação, nossa glorificação em Jesus Cristo. É interessante como o próprio Deus, como o próprio Jesus Cristo define a vida eterna. Vocês olharem lá na oração sacerdotal, em João 17, no capítulo 3, Jesus Cristo fala que a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, nossa vida eterna é definida como conhecimento, é conhecer a Deus, conhecer a Jesus Cristo, é ter um relacionamento com o nosso Deus, conhecimento. A vida eterna é baseada nisso, não em experiências, em emoções, mas em conhecimento de Jesus Cristo, não em qualquer outra coisa. Outro ponto interessante também é que sem conhecimento de Deus, nós somos inúteis, somos ímpios. Que é o que está escrito lá em 1 Samuel 2,12, quando fala dos filhos de Eli, que eram filhos perversos. A Bíblia fala que eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. E Belial aqui pode ser traduzido como ímbio, ou como sem valor, inútil. Então os filhos de Eli, eles não tinham valor nenhum, eles não prestavam para nada, eram ímpios. E por quê? E não se importavam com o Senhor. A palavra importava também, que se a gente olhar outras traduções da Bíblia, está escrito aqui, não conheciam o Senhor. Então eles eram imprestáveis e ímpios, inúteis, porque eles não tinham conhecimento do Senhor. Então nós precisamos de conhecimento se queremos ser pessoas úteis, se queremos realmente atingir o nosso propósito na vida, pelo qual nós fomos criados por Deus, que é conhecer a Deus, ter um relacionamento com Ele e glorificá-lo. Sem conhecimento de Deus também tudo é em vão. Paulo fala em 1 Coríntios 15, que é até um capítulo muito interessante a gente ver sobre a ressurreição, que é o que ocasionou aqui a descrença deles no discurso de Paulo. Nesse capítulo Paulo fala que se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos que amanhã morreremos. E essa máxima é exatamente uma máxima usada pelos epicureus, por exemplo, pelos filósofos que contendiam com Paulo. E ele continua, versículo 33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes, tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa. É uma vergonha muitas vezes para nós que nós não buscamos e não conhecemos a Deus. Não podemos defender a Deus como Paulo fez aqui, defendeu a fé dele, explicou quem era Deus, até respondeu perguntas que os grandes filósofos buscavam, perguntas como a questão da vida, da existência, do movimento. Paulo fala que é nele vivemos, nos movemos e existimos, é em Deus que nós temos a nossa existência, a capacidade de movimento. Então, conhecimento é necessário para não termos uma vida vã, conhecimento de Deus. Sem conhecimento também não há glória em nada. Nós só podemos nos gloriar em conhecer a Deus, que é o que está escrito em Jeremias 9, 23 e 24, que fala, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força,
nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Então isso é o motivo da nossa glória, isso é o propósito da nossa vida, de termos sido criados por Deus para conhecê-lo e sabermos que Ele é o Senhor, para então podermos glorificá-lo e adorá-lo. Então não adianta termos sabedoria, força, riqueza, nada disso serve como algo para nos gloriarmos, tudo isso passa, tudo isso não quer dizer nada sem o conhecimento de Deus. E conhecimento é o que agrada a Deus. Lá em Oséias 6,6 ele fala: pois misericórdia quero e não sacrifício. E o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. É necessário conhecer para adorá-lo verdadeiramente. Não basta servirmos a Deus com uma cabeça dura, sem entendimento nenhum, que é o que está escrito lá em Salmo 32, 8 e 9. Que Deus fala: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como cavalo ou a mula, nem sem entendimento nenhum, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedecem. Então Deus não quer uma obediência cega, Ele quer uma obediência com conhecimento, sabendo quem é Deus, o que Ele exige, por que Ele exige aquilo e por que nós devemos fazer isso, nos agradarmos nisso. 1 Tessalonicenses também, 4, 3 a 5, fala o seguinte: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como gentios que o quê? Não conhecem a Deus. Então nós nos santificamos, nós buscamos a Deus através do conhecimento de Deus. De outra sorte, nós somos como gentios, nós não buscamos a santificação, nós não sabemos possuir o corpo em santificação e honra sem ter o conhecimento de Deus, sem saber quem é Deus, sem saber a tua palavra, o que Ele disse, qual que é a vontade dele para nós. E também sem conhecimento não tem salvação. Aí em 2 Tessalonicenses 1, 7 a 8, é um texto que fala que quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a salvação através do conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo e obediência a Ele, reconhecendo que Ele é o nosso Senhor e Salvador. É pelo conhecimento de Deus que somos salvos, que glorificamos, que cumprimos o Evangelho e obedecemos o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E também é possível conhecer a Deus. Deus não é algo que está longe de nós, não é um ser que está, apesar de ser transcendente, nós podemos conhecer porque Ele se revelou a nós, Ele se revela a nós pela Sua palavra. Que é o que está lá em Romanos 1,20, que também conhecemos muito bem, que os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, ou seja, mesmo quem não tem a palavra de Deus, os atributos invisíveis de Deus, eles estão lá e todos reconhecem e sabem que Deus existe. No 21 ele fala: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificam como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Ou seja, eles conhecem sobre Deus, sabem que Deus existe. No fundo, todos sabem que Deus existe, todos têm esse entendimento. Até quem se diz ateu, ele conhece a Deus, porque Deus deixou claro, inclusive os seus atributos invisíveis, na criação e na consciência do homem. Eles são todos indesculpáveis. E o que fica claro também é que é possível conhecer a Deus, tanto pela sua revelação geral, como o Salmo 19, que os céus proclamam a glória do nosso Deus, mas especialmente pela sua revelação da palavra de Deus, que chamamos de revelação especial, que é necessário, esse conhecimento é necessário para sabermos quem é Deus, quem é Jesus Cristo, que Ele é o nosso Salvador, que só por Ele podemos ser salvos. Que é o nosso próximo ponto, que só há um meio de conhecer a Deus, que é por meio de Jesus Cristo. Que Pedro fala em Atos 4,12, que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. É só por Jesus Cristo. O
próprio Jesus fala em João 14, 6, 7, que também é um texto bem conhecido. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus Cristo é o único caminho. E no 7 fala: se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Deixa agora o conheceis e o dendes visto. Então é só por Jesus Cristo que nós conhecemos ao Pai. É só por Jesus Cristo que nós alcançamos a salvação. Então o conhecimento de Deus é algo fundamental, é algo que muitas vezes nos dias atuais nós não consideramos necessário. Muitas vezes nós até esnobamos e consideramos a busca desse conhecimento como uma busca vã, como algo que é soberbo, que deve ser evitado, mas muito pelo contrário, esse conhecimento é sempre exaltado na Bíblia, essa busca sempre é exaltada na Bíblia como algo piedoso, como algo que todo cristão deve fazer. E por fim eu quero encerrar com um conselho que Davi deu para Salomão, que ele fala em 1 Crônicas 28, 9, que tu, meu filho Salomão, conhece a Deus, conhece o Deus de teu pai, serve-o de coração íntegro e te ama voluntária. Porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se os buscares, ele deixará achar-se por ti. Ou seja, se o buscares, ele se dará a conhecer por ti. Também essa tradução também é usada. Contudo, se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Então que possamos ser diferente dos atenienses e de muitas pessoas hoje em dia que não buscam conhecer a Deus, que possamos adorá-lo, conhecendo quem Deus é, conhecendo a sua natureza, o seu caráter, conhecendo a Jesus Cristo, a sua obra, o que Ele fez, o que Ele deseja de nós, como nós nos santificamos, como nós buscamos a Ele, como nós o adoramos de forma que Ele deseja, não como nós achamos, não como nós pensamos, não como nós imaginamos que Deus seja, mas como Ele se revela ser. Que busquemos a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa mente e com toda a nossa alma. Amém?